Queridos irmãos, queridas irmãs, que o Divino Mestre Jesus envolva a todos nós em vibrações de paz. O nosso tema é a exaltação da cortesia. Do livro Jesus no Lar, capítulo 17, pelo Espírito Neolúcio, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Este livro apresenta lições ensinadas por Jesus em reuniões na casa de Simão Pedro, no que foi o primeiro culto cristão no lar. Eu vou pedir licença a vocês para ler, pois o texto é pequeno e fica melhor para a nossa reflexão. A exaltação da cortesia. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdarão a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a Assembleia Familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolharam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava sereno que os seguidores se aproximassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de quaisquer dúvidas que lhes povoassem a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer ademoestação fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referistes? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo. Enganaram-se todos naturalmente. Eu não fiz o elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados os homens de trato ameno que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados os filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal sem ferir o irmão ignorante que o solicita sem saber o que pede. Abençoados os que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre,
o sábio e o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento, dando a cada um de conformidade com os seus méritos e necessidades e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade, vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe os semelhantes dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram o ânimo geral, e de olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Então, amigos, temos muito que refletir sobre esse texto. Na realidade, nós estamos no processo de construção para sermos brandos e pacíficos. É preciso admitir que não estamos prontos. A brandura em nossa vida deve ser um exercício constante, sem esperar nada em troca, buscando o nosso aprimoramento moral através do nosso autoconhecimento. No livro O Homem Integral, psicografado por Divaldo Franco, de Joana de Ângeles afirma que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Então, o autodescobrimento é a base de tudo. A brandura e a paz é um processo que leva tempo. Na realidade, nós queremos ser brandos e pacíficos com muita rapidez. Mas para sermos realmente brandos e pacíficos, é preciso educar nossas emoções. É uma tarefa desafiadora, pois todos nós temos nosso ponto fraco. Então é necessário examinar os nossos equívocos e nos esforçar com responsabilidade e vontade firme para vencer a nós mesmos, pois atitudes iguais levam a resultados iguais. Devemos mudar as atitudes, nos melhorarmos sendo gentis, usando boas palavras, como por favor, obrigada, posso ajudar? Através do sorriso, um olhar acolhedor. Devemos enxergar com os olhos do coração, falar sem precisar ferir, observar o sentimento do outro, educando os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Olhar o outro com sentimento de amor, enxergar a vida de forma mais ampla, como espíritos imortais que nós somos. No Livro dos Espíritos, na questão 132, Kardec pergunta: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E eles respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condição de cumprir sua parte na obra da criação. Olha a nossa responsabilidade, cumprir a nossa parte na obra da criação. E continua dizendo: para realizá-la, é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E dando prosseguimento às nossas reflexões, através das reencarnações, nós devemos fazer o quê?
valorizar a oportunidade que Deus nos deu, a cada um de nós, para nos aperfeiçoarmos, para aproveitarmos o nosso tempo, procurando amar e fazer o bem. Na epístola de Paulo aos Romanos 7,19, ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas ainda não temos essa condição. Mas estamos no processo. E na epístola de Paulo aos Gálatas, no 2:20, ele diz assim, olha que maravilha: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Isso é o quê? É uma demonstração de quê? Do esforço dele, da perseverança, da vontade firme. Ele é um exemplo a ser seguido por todos nós. No capítulo 19, que é justamente o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, Kardec destaca vários pontos e tem vários espíritos que vão refletindo sobre o assunto. E ele destaca em injúrias e violência que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Mais adiante ele diz: da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Em afabilidade e a doçura, Lázaro, o espírito Lázaro, instrui que aquele cuja afabilidade e a doçura não são fingidas, nunca se contradiz. É o mesmo diante do mundo e na intimidade. Ele sabe, aliás, que se pode enganar os homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Referente à paciência, um espírito amigo diz: coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a censurar, enquanto que vós tendes vosso passado a espiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. Na reflexão sobre a obediência e a resignação, Lázaro, novamente, vai dizer: coloca que a obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E sobre a cólera, um espírito amigo diz: a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade. E mais adiante, Hahnemann diz: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque
quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. Este capítulo é maravilhoso. Quem puder ler, é muito bom para continuarmos este estudo. Então, meus amigos, diante de tudo que foi falado, nos cabe desenvolver comportamentos saudáveis. Nós temos o nosso livre-arbítrio. As escolhas são nossas, de tolerar, de escolher perdoar. E o momento que nós estamos vivenciando agora é o momento de colocar em prática os ensinamentos do Evangelho em nossas vidas. Nós sabemos que o modelo e guia é Jesus. Já sabemos o que devemos fazer para herdar a terra, modificando nosso padrão de conduta, amando uns aos outros, contribuindo para o bem com a nossa missão simples no nosso cotidiano. Então, cabe a cada um de nós fazer as nossas escolhas e seguir em frente, confiantes de que não estamos sós, confiantes de que através da prece, da oração, nós estamos em contato com os benfeitores amigos que estão sempre atentos para nos auxiliar, nos amparar, nos assistir. Mas para isso precisamos sintonizar, precisamos silenciar a nossa mente e buscar o auxílio do alto. Para finalizar, vamos ouvir uma música que eu gosto muito dessa música, Te Ofereço Paz. Ela fala sobre tudo isso que nós refletimos agora. Então, vamos ouvir com muita atenção esta música, com muito carinho, nos deixando envolver pelo acorde, nos deixando envolver pelas fotos, né, que tem no vídeo. E eu agradeço a todos vocês pela atenção e desejo de coração muita paz para todos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos. Minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz,
ofereço amizade, ouço tuas necessidades.